Pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui mais um programa Imobverse, onde nós falamos tudo sobre o universo do mercado imobiliário e muito feliz pela sua audiência cada vez maior aqui em nossos programas, em todas as nossas plataformas. E quero, como sempre faço em todo início de programa aqui, aquele clichêzão maravilhoso, que é pedir para que você continue nos seguindo, e quem ainda não nos segue, obviamente, passa a nos seguir, faça a sua inscrição, curta o canal e nos ajuda aí com aquela moral de sempre, ajudando aos nossos conteúdos a chegar cada vez mais aí para mais pessoas em todo esse universo, não necessariamente, não somente para o mercado imobiliário, porque aqui a gente, apesar de falarmos do mercado imobiliário, a gente tem muito conteúdo que pode ser importante para outros segmentos também, tá? Antes de fazer toda aqui a introdução, quero já agradecer aqui aos sempre convidados e presentes e co-hosts aqui conosco. Rodrigo Sartori, tudo bem? Tudo bom, Magno? Tudo ótimo. Muito obrigado aí por mais um programa, a gente juntos aí. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado aí pela audiência de vocês e só seguindo o que o Magno pediu aí, o que eu vou pedir também, não esqueçam de comentar aí embaixo, né? Qual o assunto que você quer saber? É muito importante pra gente, né? Porque quanto mais assuntos diferentes, mais a gente pesquisa, mais a gente lembra da nossa vivência aqui, mais a gente traz assuntos diferentes pro dia a dia. Vem uma jornada muito legal aí, que são os próximos episódios, vocês não podem perder. Mas mesmo assim, escreve aí, ó, quero saber sobre isso, quero pesquisar sobre isso, tira uma dúvida sobre isso, né? Então, vamos lá para mais um episódio, né, Magno? Sim, com certeza. E pegando aí o Sartori, nosso amigo Alain Marcel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, a honra é minha. E vambora, que hoje eu acho que a gente começa aí uma jornada espetacular dentro do universo imobiliário. Certo. É isso aí. Pessoal, pegando o gancho aí que o Rodrigo e o Alan disseram, nós vamos começar aqui uma série em que é muito solicitada por todos no mercado e que muitas vezes elas ficam soltas, né? Então o que a gente fez? A gente vai preparar um programa, nós vamos gravar aí de 12 a 15 episódios, isso mesmo, 12 a 15 episódios, onde nós vamos falar de toda a cadeia, de toda a jornada da incorporação, considerando todos os aspectos relacionados à incorporação, desde o planejamento estratégico até mesmo pós-entrega de chaves. Com qual objetivo, né? Esclarecer todas essas etapas, trazer soluções alternativas, informações, conceitos, ideias, dores que acontecem no dia a dia de quem atua nesse mercado. E com isso, obviamente, trazer a nossa vivência de 2 décadas atuando no mercado imobiliário, conhecimento, né? Não só a minha experiência, mas aqui a do Rodrigo, do Alan e de convidados que possivelmente estarão aqui conosco, para que a gente possa esclarecer para você. E é muito interessante, falando aqui sobre isso, porque as pessoas querem saber, querem esses detalhes, e para quem que serve esse conteúdo? Porque, a princípio, parece que esse conteúdo é direcionado para quem está começando. Como é que faz uma prospecção? Como é que faz uma viabilidade? Eu quero me direcionar porque é o seguinte, esse conteúdo não é para quem está começando, porque nós vamos tratar nos episódios que nós vamos trazer de dores que acontecem e que a gente vê em nossas operações com empresas que já estão há anos no mercado cometendo erros, equívocos de detalhes minimalistas, Exato. Simples. E a ideia nossa é trazer um pouco de toda essa jornada para poder explicar um pouco e trazer insights para as pessoas e mostrar. Então, você que é corretor, você que é gestor, que é staff em toda a cadeia comercial, que é do back-office, que é da área de vendas, você que é da área de marketing, você que é diretor, você que é empresário de construtora, você que é empresário de incorporadora, esse conteúdo é para você. Então acompanhe aqui no canal, que eu acho que vai ser um conteúdo muito relevante e eu espero, né, que isso possa trazer benefícios para todo mundo que está nos assistindo, né? Então vai começar hoje e eu já quero fazer uma introdução, se vocês me permitem, que é o primeiro episódio. É a primeira coisa de tudo, porque eu já começo falando de um erro. Porque toda incorporadora ou toda construtora
vamos pensar como que alguém... Primeiro é diferenciar. Quando a gente, e o que eu quero trazer aqui como primeiro episódio é planejamento estratégico. Assunto importante e um assunto delicado, né? Planejamento estratégico, primeiro. Quem não faz, paga a conta lá na frente, né? Muito. Mas muita gente acha que faz, né? Então, e é o que eu sempre falo, que tudo que a gente faz é um processo, né? É um processo. E como processo, sempre existe a possibilidade de melhorar esse processo. Sim. Todo processo é possível melhorar. Então, esse é um assunto bem legal. E assim, quando a gente fala de planejamento estratégico, o erro que eu mais vejo as empresas cometerem em relação a planejamento estratégico, porque muitas vezes acham que o planejamento começa com qual área eu vou prospectar, ou que estudo eu vou fazer, ou que produto eu vou lançar. Eu acho que não. O ponto zero da questão é saber quem eu sou e o que eu quero fazer, qual é o meu propósito do que eu vou fazer. Então, eu quero falar de planejamento estratégico porque tem empresas com anos de mercado que elas não têm isso muito claro, muito bem definido, Sim. que é através do seu planejamento estratégico. Se você não tem um planejamento estratégico, como é que você vai atuar no mercado? Exato. Porque para você identificar que se você está errando, você precisa ter uma premissa. Para alguém chegar em você e falar assim, você está atuando errado. Tá, mas como que eu vou comprovar isso? E para eu, empreendedor, gestor, como é que um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa vai saber se ele está certo ou errado? Se ele não tem consigo uma premissa de qual é o planejamento para onde a empresa quer ir. Exatamente. Se não existe isso, tudo, exatamente tudo, se torna irrelevante. Então eu queria só começar aqui essa discussão sobre planejamento estratégico, porque o que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico não é quantas unidades eu vou vender. Isso é curva de vendas. Exato. Planejamento estratégico não é qual vai ser o nome do produto. Uhum. Planejamento estratégico, e aí eu quero falar de algumas características, né? Bacana. É assim, o que é um planejamento estratégico? É saber quem eu sou e como eu me posiciono no mercado, com as regras e definições para onde eu vou. Um exemplo bem claro aqui é assim, a minha empresa tem um MVV, por exemplo, né? Missão, visão e valores. Se não tem isso, já está errado. Então, todas as outras coisas, por quê? Se eu não tenho uma missão, né? Não posso sair para a guerra, vamos para a guerra, o que nós vamos fazer? Não sei, vamos lá. Exatamente. Você não tem quais são os meus valores? Porque daí eu vou sair vendendo um produto, não, peraí, meu valor é sentimento de dono. Meu valor é honestidade, meu valor... mas se isso não ficar intrínseco, claro para as pessoas, como é que vai ser o meu dia a dia na operação? Se eu não tiver uma visão, eu estou fazendo isso porque daqui a X tempo eu quero chegar em tal lugar, uma missão, né, no caso. E aí? Então, estou falando de coisas básicas. Se não houver isso... Meu planejamento estratégico é saber o seguinte, olha, eu vou vender... num raio de X quilômetro, eu vou vender um ticket de tanto, senão eu saio vendendo qualquer coisa, prospectando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Então, quando você não tem um norte, se você não tem uma direção, você não tem um sentido, você não tem um propósito. Vocês observam que falta isso no mercado? Queria ouvir vocês também. Magno, sim, legal. Porque tem o que a gente lê, o que a gente aprendeu estudando, né? Tem o que a gente aprendeu vivendo e tem o que a gente aprende observando. Todo dia a gente está na rua, está vendo empresas grandes, né? Posso dizer que grandes, mas médias, ainda assim errando em situações como essa. Né? Então, vou trazer aqui para a mesa, por exemplo, terreno barato. Eu ouço muito o pessoal falar isso. Terreno barato, comprei um terreno barato. Eu tenho uma visão, não existe terreno barato. Né? Não existe terreno barato. E não existe projeto ruim também. Existe um projeto que não foi estudado e esse terreno barato pode ser barato para uma empresa que atua já naquele setor, mas se você é uma empresa, você é uma empresa do altíssimo padrão e vai comprar um terreno barato numa localização bem desprivilegiada, né, para fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, onde você não domina o projeto, esse terreno é caro. Né? Então, esses pontos eu vejo muito no dia a dia. Muita coisa acontecendo no dia a dia. Eu não sei o Alan, qual a percepção que ele tem. Você estava comentando aí o início, né, nessa abertura.
começou a pular na minha mente aqui alguns casos, sabe? Tanto por questão ali, a gente tem às vezes produto já lançado e as empresas às vezes recorrem, no caso, né, hoje lidando com a empresa de marketing, que a gente trabalha toda a questão, né, do planejamento de marketing, posicionamento, e isso em conciliação com o time de vendas e comercial para poder criar as curvas e etc. Mas acontece com uma certa frequência até alguns incorporadores ou empresas, gerentes comerciais, às vezes procurarem a gente e entregar um problema já. Sim. Então, assim, já lançou, recentemente teve uma situação assim, em São Paulo, já tem um prédio pequeno, incorporador pequeno, primeiro incorporação, inclusive. Legal. E ele tinha 26 unidades e tinha 2 vendidas. E já está pronto para morar. Caramba. E aí, assim, a gente foi para uma call, né, para tentar levantar primeiro, acho que, um diagnóstico, né, para entender. E aí, nessa conversa, o que eu descobri? Né? Essa pessoa assumiu lá, é um projeto familiar, então não foi ele que participou no início do projeto, então ele está assumindo agora. Então, quando a gente fez algumas perguntas aqui que estavam no início desse bate-papo aqui, sobre questão de planejamento estratégico, cada uma das perguntas que eu fazia isso, porque eu estava me limitando a olhar dentro do universo de comunicação. Só que por atuação no mercado, eu dou uns passos para trás. Né? Falar, vocês fizeram o planejamento de viabilidade, pesquisa de mercado, a gente tem alguns itens, que eu acho que aqui seria até bacana, Magno, se a gente pudesse pontuar o que a gente vai falar nessa série. Porque hoje a gente está falando aqui de planejamento estratégico, certo? Então a gente estava falando aqui agora de hierarquia, cultura, algumas outras coisas que vão se discorrer ao longo desse programa aqui. Mas eu acho que seria legal a gente até pincelar aqui com o pessoal que já está ouvindo, porque você já falou para quem é, e aí eu tenho até uma outra dúvida para colocar aqui. Loteador e o microconstrutor, ou aquele construtor de casa de médio, alto padrão, ele cabe aqui dentro dessa conversa também? Eu acho que cabe muito. Eu acho que cabe muito porque eu estou vivendo isso, situações do incorporador que sobe 3 sobrados. Em São Paulo a gente vive muito isso. Sim. Ele compra uma casa com uma frente um pouco maior, sobe 3 sobrados e tá ficando encalhado. Eu diria até mais. Eu vou falar para vocês o seguinte. Mas aí deixa eu só fazer uma observação aqui sobre o que você falou. Quando você pega um projeto igual a esse, Alan, nós já estamos falando... Quando você faz a pergunta para ele, você fez um estudo de mercado, fez um estudo de viabilidade, o planejamento estratégico vem antes disso. Exatamente. Vem antes disso. É saber o seguinte, quem você é no mundo corporativo. O que é planejamento estratégico? Né? E aí... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o planejamento estratégico, ele vem justamente para dar sentido ao que você vai fazer. Imagine você, um médico, entrando numa sala de cirurgia, tá? E no meio da operação, o cara tá ali aberto, rasgado, a barriga dele rasgada, e no meio da cirurgia ele fala assim, o que a gente vai operar mesmo? Aí o cara fala assim, não, na verdade é uma unha encravada que a gente precisa fazer... Opa, pera, mas quem que abriu a barriga do cara? É meio pitoresco, meio tosco, mas existe isso no mercado. Sim. Empresas erram. Só que existe um erro que é relacionado à operação e ao produto. O planejamento estratégico, e aí o Alan citou, eu marquei aqui, vou conversar um pouco com as pessoas aí. O que nós vamos falar aqui? Olha só, planejamento estratégico. Mag, então essa daí vai ser... muito provavelmente a nossa sequência das aulas do nosso bate-papo aqui sobre toda a a gente vai fazer isso. A gente vai trazer aqui um pouco para você que está assistindo os tópicos relacionados ao que nós vamos trazer aqui, tá? Nós vamos falar de planejamento estratégico, nós vamos falar da prospecção e viabilidade de áreas, nós vamos falar de pesquisa e mercado, nós vamos falar da viabilidade e estudo, nós vamos falar da aprovação técnica, tá? E vamos falar também da legislação imobiliária e aprovação legal. Legal. Nós vamos falar um pouco do marketing do produto, assim como também vamos falar de toda a parte de automação e inteligência. Nós vamos falar de comercialização e vendas. Vamos falar de toda a engenharia financeira de um projeto. Vamos falar de toda a parte de CX, né? E toda a extensão e jornada, experiência do cliente. Nós vamos falar um pouco de governança corporativa, alavancagem financeira e pós-obra. Qual que é o objetivo, né, de falar tudo isso?
Porque quando eu pego toda essa jornada... Porque, gente, vamos lá. Quando eu falo de planejamento, e voltando, eu vou frisar bastante aqui esse primeiro programa falando que a gente dedicou só para falar de planejamento estratégico, e eu vou pegar um gancho que você disse. Quando o cara te chama para um projeto que ele já tá micado, tá? Porque se ele vendeu 10% do que ele queria com uma unidade pronta, não, tá micado. Isso é um projeto micado. Mas por quê? Se ele tivesse feito um planejamento estratégico, tá? E soubesse um pouco, talvez ele não teria nem entrado nesse projeto. E nem seria necessário ele te chamar. O planejamento estratégico define muito claro quem eu sou enquanto empresa, o que eu quero, o meu propósito, o meu princípio, o meu valor, minha definição de negócio, o meu posicionamento de mercado, onde que eu vou atuar, como eu vou atuar, com quem eu vou atuar, a minha missão, meu valor. Sim. Porque, beleza, isso está definido, agora eu vou para o mercado. Aí eu vou para um planejamento estratégico operacional. Perfeito. Aí eu vou prospectar a área, aí eu vou fazer viabilidade, aí eu vou fazer estudo de mercado. Isso é planejamento estratégico operacional. O planejamento estratégico, digamos assim, como empresa, ele vem antes porque é uma concepção de um CNPJ. Eu vou dar um exemplo bem prático. O que é a falta e como que muitas empresas nascem. O cara é um empreiteiro. Ou o cara tem uma microempresa. Ele presta serviço. Ele era um profissional, ele era um operário, ele era um operador, ele era um funcionário, ele era um CLT. E ele decide ser empresário porque ele fala, quero ganhar dinheiro. E eu vou ser empresário. Sim. Só que daí ele fala assim, o que eu vou fazer? Digamos que ele é... O cara podia, não necessariamente precisa ser um empreiteiro, ele podia ser da área comercial, ele pode ser um cara de marketing, ele pode ser um cara de crédito, ele pode ser qualquer pessoa eu acredito, operando. Assim, que tem até um profissional, que também é outros cases aí, que ele foi um profissional muito bem sucedido numa indústria, e agora ele está indo para uma fase ali quase de aposentadoria, mas ele quer agora empreender. Ele vai empreender. Então, assim, ele é muito uma pessoa talvez de processos, etc., mas dentro do universo imobiliário, aí eu acho que é o que a gente vai discorrer aqui, né? Como é que fica a estrutura de planejamento para o negócio dentro do universo imobiliário? Sim. Porque as coisas são diferentes. Exatamente. E aí entra essa característica que é o seguinte. Então, você quer ver uma coisa? Digamos que, vamos lá, eu sou então um profissional. Eu sou da área comercial, eu sou da área de marketing, independentemente do segmento. Aí eu quero montar uma empresa. Mas quem sou eu? Então, de repente, eu sou um cara pragmático, eu sou um cara sistemático e tenho uma cultura centralizadora, certo? Aí o que eu faço? Abro uma empresa. E chamo para minha empresa o Sartori, que é um cara disruptivo, cheio de inovação tecnológica na veia, né? Com visão agressiva. E chamo você, Alan, para poder fazer o meu marketing cheio de ideias inovadoras, né? Pensando num mercado totalmente tecnológico, pensando numa visão do cliente e tudo mais. Já começou ruim. Já começou. Só que eu não defino um planejamento estratégico. Eu só chamei vocês, que vocês são meus amigos, vocês trabalhavam comigo na empresa lá, ou eu conheço vocês de outra jornada e trago vocês. Só que daí o que acontece? Eu não monto um planejamento estratégico como empresa. Sim. E eu só chego em vocês e falo, sabe o que vai acontecer? Aí eu chamo você para ser meu diretor comercial e chamo você para ser meu diretor de marketing. Só que aí você vem com uma ideia e você fala assim, cara, vamos fazer uma campanha. Não. Cara, vamos fazer... Não. Ou seja, o planejamento estratégico envolve a cultura. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? E aí o meu propósito enquanto empresário, qual é? O meu propósito é ganhar dinheiro. Um exemplo. O meu propósito é o quê? Não, eu quero criar um patrimônio. Porque pode, o cara pode ter uma ideia dessa. E aí você vem, seguinte, querendo fazer um processo para expandir a empresa como uma direção comercial. Mas a minha ideia, não, eu quero ficar aqui na minha cidade. É uma cidade de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes. Eu quero ficar só fazendo aqui porque eu não quero sair daqui. Você está entendendo? Isso é planejamento estratégico. Agora, no mesmo conceito, eu chamo vocês e falo, gente, o meu planejamento estratégico é o seguinte,
eu tenho um capital, quero montar uma empresa, e é o seguinte, eu quero fazer 2 empreendimentos por ano, eu quero fazer 3 empreendimentos por ano, o meu propósito é esse, a minha ideia, a minha visão é essa, a minha missão é em 5 anos tornar-me isso, a minha visão de negócio é essa. Se a minha visão de negócio é qualidade, pontualidade, então não adianta você vir com inovação para mim, não adianta você vir com qualquer outro conteúdo que não é direcionado para o planejamento que eu criei. Aí eu falo para você o que eu quero, o que eu não quero. Opa, faz sentido. Então você tem uma premissa, você tem uma raiz de onde tirar todo um planejamento operacional a longo prazo dali para frente. Então, isso é planejamento estratégico. Como empresa. Sim. Então, tudo aquilo que vier do planejamento estratégico em diante faz total sentido, porque tem ali uma matriz. Você está entendendo que isso é fundamental? Porque senão, o Rodrigo vem querendo levar a empresa para o ponto A, o Alan quer levar para o ponto B, mas eu quero ficar aqui. E eu não vejo problema nisso. Sim. Desde que esteja, aliás, dentro do propósito ali, da visão, né, da empresa, né? Falou, olha, porque às vezes dá para ter um time que tenha disrupção, inovação e etc e tal, dentro de uma cultura, às vezes, como posso dizer, mais conservadora, né? Que não seja tanto, o planejamento a longo prazo não é de ser uma grande expansão. Mas aí você concorda comigo que é o seguinte, se você sabe, por exemplo, eu sou o dono de um time, eu falo, cara, 2 toques na bola. Você não vai pedalar. Você não vai rabiscar. Então, quando você pegar na bola, não inventa. É 2 toques. É 2 toques. Agora, aí eu falo, gente, a minha cultura aqui é essa, eu quero fazer isso, a maneira como a gente joga é essa. Ó, tic-tac. Eu não quero. E aí você chega fazendo firula. Não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque daí a cultura nossa. Agora, você pode ser um cara disruptivo, que nem você falou, eu concordo com você. Só que assim, você vai falar assim, cara, eu sei fazer isso, mas aqui eu não posso fazer, porque o objetivo pela qual eu aceitei encarar o desafio do projeto de atuar nessa empresa é diferente. É isso que eu ia falar. O jogo bem jogado, né, com a regra ela já na mesa, aí tem usando esse exemplo aí, eu vou ter 2 opções. Primeiro, eu vou aceitar ou não. Segundo, se eu aceitei a fazer parte do projeto. Bom, eu já sei a regra. Então eu posso ser disruptivo dentro da sua regra. Então se a sua regra é eu quero ficar aqui regionalizado, eu quero lançar produtos pequenos, eu quero lançar produtos que tenha que sejam populares, legal, vamos ser disruptivos dentro dessa sua cultura para trazer para fazer o seu negócio acontecer. Né? Vamos criar ferramentas para fazer esse negócio acontecer. Agora, quando não teve planejamento estratégico, né, realmente, você está pensando ali em lançar 2 torres e na minha cabeça eu já estou montando um time para atingir o 5º lançamento do ano. Né? E a nossa conversa não tá fluindo porque a gente nem sabe. Você vai criar uma torre de Babel. Exato. E aí, quer ver um outro exemplo para ficar lúdico, né? Imagine um time de futebol, ou um time de vôlei, ou um time de basquete, né? Vamos pegar um time de futebol que tem um pouco mais de gente. Muito se fala em organização e disciplina tática no futebol, né? Sim. Por que isso? Se você vai jogar bola no sábado, não sei se você se aventura. O Alan eu sei que não joga. Eu já quebrei. Eu já joguei. Eu já joguei uma vez. Uma vez a gente tinha um grupo que a gente que a gente marcou um futebol. A gente tem até isso hoje, esse grupo, mas o grupo era só o grupo, porque ele era um grupo de futebol. Pré-pandemia, a gente jogava. E o Alan foi no primeiro jogo desse time, dessa jogada nossa aí, era dia de quarta-feira. E foi bastante gente. E eu acho que a gente, né, mandamos muitas pessoas pro médico, tratamento, porque aquelas pessoas que nunca jogam e quando vai jogar quer dar tudo de si. Então o Alan era um cara desse, né? Mas me aposentei já, tô bem sucedido, vendo. Mas o que é o futebol nesse sentido? Sim. Vou dizer pra vocês, quando a gente joga bola dia de sábado, a famosa sabadeira, né?
que é a sabadeira? Você não tem preleção na sabadeira. Ninguém chega no sábado lá, de manhã, você vai para relaxar, né? O máximo que tem é você saber que posição que você vai jogar até a bola iniciar o jogo. Sim. Então, o que acontece? Antes de começar o jogo, como é que foi o final de semana? E aí a semana, não sei o quê. Você começa a falar de várias coisas, né? Você fala de trabalho, ninguém fala do jogo em si, né? E aí, vai começar o jogo, o juiz tá lá apitando, vamos começar, rapaziada, vamos começar que eu tenho que ir embora, não sei o quê. Aí que a gente entra, alguém fala, e aí, quem que vai jogar? Porque tem 20 caboclos pra entrar 11. Aí os caras falam, e aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quem que vai escalar? Não sei. É o fulano, é o Beltrano. E aí, quem que vai estar jogando? Aí o cara sempre vem um, e fala, vamos fazer o seguinte, nós vai o gol é o único que a gente sabe. O Zé vai no gol, não sei o quê. E aí a gente faz o quê? Na zaga. Fulano, ciclano, lateral. Dá pra fazer a lateral hoje? Dá. E você, dá pra fazer outra lateral? Dá. Quem pode fazer o meio? Beleza. Aí, na hora que vai começar o jogo, tá todo mundo na mesma posição. Quando começa, aí você vê. E aí, existe algumas máximas no futebol. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui, né? E algumas máximas no futebol é assim. No meio do jogo, a zaga vai começar a falar assim, tá um buraco aí no meio. Volta! Por quê? Porque tanto o volante é aquele cara que tá lá, quando você vê, ele tá lá no ataque. Exato. Tá lá na frente, né? E aí o atacante... E subiu 2, 3 vezes e o atacante, ele fica... Às vezes sobe uma. O fundo já tá volta. Sim, e o atacante tá lá, ele não consegue voltar nem na intermediária pra ajudar a marcar. E ele fica gritando, essa zaga tá uma baba. Isso é o futebol de sábado. Será que é isso que acontece no futebol profissional? Futebol profissional, o time tá perdendo de 3-0 e eles estão mantendo uma disciplina tática. Sim. Por quê? Eles não trabalham em cima somente de uma operação em si. É de uma organização tática. Existe um planejamento. Então dificilmente você vai ver. Claro, existem situações. Final de jogo é uma coisa. O time precisa empatar o jogo, o goleiro vai para a área. Isso também se dá pelo ambiente corporativo. Então, vou dar um exemplo. Esse exemplo que a gente estava falando aqui, acontece muito isso no ambiente corporativo. Por quê? Porque o cara fala assim, eu quero fazer tal negócio. E aí ele chama um monte de gente, e depois no meio do caminho que você vai descobrir o que você quer fazer, quando você quer fazer. E aí você sai definindo lá na frente coisas que você já tinha que definir no início. E se isso não ficar definido claramente para todo mundo, você não pode cobrar. Então, quando eu fiz a analogia do futebol, em que você cobra o cara, porque você sabe que ele falou lá no início do jogo que ele ia jogar de volante. Então, meu amigo, você tá jogando de volante, o que você tá fazendo aqui? Isso é planejamento estratégico, que não é cumprido. Então, as empresas hoje, elas operam muitas vezes no mercado igual um time de futebol opera no sábado. Cai, vamos lá, bomba meu boi, acaba aquele jogo, sabe? Quanto foi o jogo? 8-7. Cara, que é isso? 8-7, né? Não tem, né? Então, o que acontece? As empresas, elas precisam definir claramente isso. Elas precisam começar, porque daí existe clara e definido. Porque, vamos dar um exemplo claro no mercado imobiliário. Se eu... um ponto que deixa eu só voltar a um ponto muito importante também, que é o seguinte. As empresas, elas muitas vezes vão definir uma clareza de planejamento estratégico de atuação quando elas começam a enfrentar os problemas decorrentes ao não planejamento. Sim. Por exemplo, né? Aí o cara tá lá e ele tem 5 empreendimentos em 5 estados diferentes. Esses dias eu encontrei com um cara do mercado imobiliário, ele é diretor comercial de uma determinada empresa, eu falei, e aí, como é que tá a operação e tal? Ele falou assim, eu tô na correria. Eu falei, legal, todo mundo tá na correria, né? Mas ele falou, não, tô com unidade. Ele acompanhava unidade no sul, no sudeste, né? No centro-oeste, no norte e no nordeste. Uma hora ele estava em Manaus, uma hora ele estava em Natal, uma hora ele estava em Minas, uma hora ele estava em Rio Grande do Sul. Falei, cara, isso não é vida. Mas eu falei, será que a empresa não tem muito claro e definido? Porque eu não posso chegar, né? Estratégia pink cérebro.
Vamos dominar o mundo, né? War. O joguinho do War. Entendeu? Uhum. Então, se você define, então você sabe como cobrar, como gerenciar tudo isso. Então, acho que falta isso, né? Ô Magno, deixa eu só aproveitar esse exemplo aí, até usar muito o Alan aqui para falar sobre marketing, né? Então, vamos usando esse exemplo. Ele tá em 5 locais distintos e diferentes. Legal. Bom, a gente fez uma campanha de marketing, gerou lead, esses leads viraram visita, indicação, o que seja, que virou pasta, que entrou para o crédito. A gente analisou esse crédito, desse crédito de 4 pastas, uma virou venda. Né? Tá. Ou seja, 25% eu aproveitei do que chegou na minha mão, 75% eu não aproveitei. Mas são clientes que estavam interessados, são clientes que entregaram documentação, são clientes que têm potencial e que por algum motivo não aprovou naquele momento. Né? Legal. Tá. Fiz aquela venda, foi um sucesso de venda, o empreendimento derreteu e aí a empresa foi embora. Largou 75% de cliente interessado, quente, querendo comprar, já com documentação e deixou lá. Né? Bom, se tivesse um planejamento estratégico, pensa no seguinte, já estou lançando o primeiro, esses clientes que estão comprando o primeiro, né, desse primeiro empreendimento, vamos pensar no terreno do lado, vamos pensar no terreno próximo, para a gente já utilizar esses mesmos clientes para o próximo lançamento. Né? Não, eu estou recebendo muito cliente que está precisando, isso eu vejo muito acontecer, né? Que ele vem, gosta, mas como a nossa sacada ela não tem churrasqueira a carvão, ele está desistindo. Ótimo, vamos pegar o terreno que a gente tem aqui do lado, vamos fazer com churrasqueira a carvão e vamos lançar, porque a gente já tem esse cliente. Né? Mas não, nesse exemplo, ele simplesmente fez todo o esforço, o maior esforço, o mais difícil, fez as vendas e aí foi embora. E aí ele tem que fazer isso em outra cidade e no seu caso, em outro estado. Então ele tem que fazer esse esforço grande em pontos totalmente distintos e distantes, né, para um projeto. Né? Não tem continuidade. Né? Então tem uma falha muito grande aí de não pensar na continuidade do projeto naquela região ou daquele nicho. Né? Eu sei que você fez a pergunta para Alain, mas me coçou aqui. Deixa eu falar. Eu passo a vez. Você passa. Não. Complemento depois. Tem algumas coisas bem interessantes para comentar. Aonde que entra o planejamento estratégico nisso? E é onde que as empresas erram nesse aspecto, né? Elas, uma vez que elas não definem estrategicamente sua atuação, então elas acabam atuando pela oportunidade isolada. Sim. O que é oportunidade isolada? É quando você simplesmente, alguém chega em você e fala assim, cara, tem um terreno bom aqui. Terreno barato. Terreno barato, filé. Filé. Só tem topo de morro, uma mina, Mata Atlântica, linha de transmissão de energia e numa sondagem de sol lá apareceu petróleo. Perfeito, terreno. Mas vamos lá. Aí aparece, tá? O cara compra. Aí que nem você falou, deu bom, começa a vender. Só que daí, ele vende no primeiro mês os 50%, 60%. Aí eu pergunto, vai dar tempo de fazer o segundo? Então ele percebe estrategicamente que ele poderia fazer outro projeto lá naquele local, baseado no produto. E você não tem que ter o seu planejamento baseado no produto. O seu planejamento tem que ser baseado naquilo que você identificou como estratégico em uma determinada região, cidade, estado e assim por diante. Exato. Em que aspecto? Vou dar exemplo. Nesse caso, você define uma regra. Cara, eu quero atuar num raio de 100 km da minha base. Porque tem uma questão de logística, questão operacional, de gestão, enfim, uma série de outros fatores. Né? A outra questão é, eu quero atuar na minha cidade, do centro, né, do ponto da minha cidade, num raio de 100 km, com produtos até X unidades. Porque às vezes o cara define a cidade, mas fala assim, cara, mas e aí? Aí ele compra uma área para fazer 50 unidades e uma outra para fazer 500. Então, a outra coisa é, eu quero atuar no raio de 100 km, de mínimo de X unidades, máximo de Y. E ticket médio.
A outra é raio, perfil, ticket médio e o fundamental. Qual segmento? Então, se você não tem isso muito claro, você sai atirando para qualquer produto e qualquer argumento, qualquer coisa vai te fazer apaixonar. Exatamente. Aí o cara vem, aí ele compra uma área para fazer Minha Casa Minha Vida, ele compra uma área para fazer médio, uma área para fazer alto padrão, ele compra uma área para fazer loteamento, ele compra uma área... Meu, qual que é o que você faz? Não, eu faço tudo. Não. Eu, particularmente, vejo que essa questão generalista não precisa ser... É uma coisa que você pode depois criar subdivisões dentro da empresa. Mas para quem está começando ou para quem é médio, não dá para suportar isso. São margens diferentes. Então, o planejamento estratégico vai definir isso. Sim. Porque daí o cara que vier, o corretor que vier, ou a sua divisão de novos negócios que vier dizendo assim, achei uma área muito boa. Aonde que é? Cara, é pertinho, é logo ali. Aí o cara tá localizado, sei lá, numa determinada cidade, não vou falar aqui para não criar nem, né? E aí o que acontece? Tá a 700 quilômetros da base, tá 300 quilômetros da base. Cara, a gente definiu que é 100 quilômetros. E se é 100, é 100. Não é 150. Ah, mas não, é 100. 100 é 100. 100 não é 150. Ah, está a 100 quilômetros. Que tipo de apelo? Cara, é uma área, tem 1000 metros. Cara, mas a gente não definiu que a gente não vai fazer nada menor do que 50 unidades, do que 100 unidades. 1000 metros vai fazer o quê? 1000 metros vai fazer 32 unidades. Ah, mas a gente encontrou uma área boa, dá para fazer 100 unidades. Mas tem demanda? Mas é do quê? É de loteamento. Não, mas a gente não faz loteamento, a gente só faz vertical. Ah, mas é pra fazer... Você tá entendendo? Isso é planejamento estratégico, tá? Sim. E outros fatores, entendeu? Alan, pode complementar. Falando muito aqui do... Por exemplo, se a gente coloca no planejamento estratégico da empresa, se ela tem um raio de atuação, 100 quilômetros, a gente tem realidades totalmente divergentes. Se a gente colocar um pin onde a gente está aqui agora, e acho que até aqui é uma chamada... Comente aí de onde é que você está nos ouvindo. Ah, boa. Acho que até é uma interação interessante para a gente poder entender também qual que é a realidade do local de cada um dos nossos ouvintes aqui. Mas se falando de onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos em São José dos Campos, né, a capital do Vale, conhecida aqui no Vale do Paraíba. É uma cidade de grande destaque, eu vou até usar isso de exemplo, porque ela tem entre os rankings, né, que foi concedido aqui de conquistas, né, para ela, então ela está entre as 5 mais ricas do interior do Brasil, as 5 melhores para se viver no interior do estado de São Paulo. É a única cidade certificada como Smart City do Brasil. Ela é certificada, não é um título. A gente tem outras cidades no país que tem um título que foi, né, dado pelo município ou por alguma atuação. Alguém dá. Nesse caso aqui existem critérios que foram muito bem elencados, são N critérios, dezenas de critérios para que consiga ter essa certificação internacional, onde apenas cerca de 70 cidades no mundo têm essa certificação. Né? Se a gente falar de Brasil, a gente está falando de mais de 5.000 cidades. Caramba. Então São José dos Campos é a única do Brasil que tem. E aí, por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente está falando de oportunidade. Quando se tem esses títulos de benefício de cidade inteligente, segura, agora saiu no ranking, eu acho que é a segunda mais segura... Não, a mais segura do estado e a segunda mais segura do Brasil, se eu não me engano. Vou colocar a fonte aqui, né, nessa informação, mas é recente esse dado, saiu semana passada. Então, o que acontece? O mercado começa a olhar para cá. Então, eu vou colocar 2 ponderações aqui. As principais consultoras do país. Estão de olho em São José dos Campos, né? Estão vindo. Já vieram. Né? A gente já tem alguns nomes, não vou citar aqui, mas as grandes chegaram já. Né? Então, já tem os lançamentos aqui. E o que a gente está vendo em contrapartida? Elas têm, obviamente, por ser grande, muito do que a gente está falando para quem não tem hoje. Então, ela tem claro quem ela é, qual que é a missão. Ela já está naquele nível já... Enfim, já está na bolsa, né? Já tem IPO, enfim, já é uma empresa que ela já se consolidou como uma estrutura de governança, de hierarquia, de planejamento, etc. e tal. Então, eles estão vindo. Mas quando a gente olha para aquelas empresas que a gente está conversando aqui, que talvez ainda não chegou lá e não tem muito claro quem ela é, quando a gente coloca de São José para 100, sentido São Paulo, a gente está falando de São Paulo, 100 quilômetros. Então, daqui até lá, quantas realidades diferentes a gente tem nas cidades na Dutra aqui, pegando o nosso eixo? Muito diferentes. A gente tem cidades aqui daqui até lá que não tem 50 mil habitantes. Perfeito. A gente, né, São José está 700 mil habitantes. E tanto para sentido São Paulo quanto sentido Rio, a gente vai se deparar
100 quilômetros eu devo chegar ali em Lorena, mais ou menos. Então, olha só, eu passo por Roseira, que é bem pequeno, tem Lorena, Pinda, Taubaté, Caçapava. Então, por que eu estou trazendo essa conversa aqui? Porque quando você falou dos exemplos que podem acontecer nesse cenário, e você usou essa questão geográfica, eu falo, são universos totalmente diferentes quando a gente fala do produto que a gente tem aqui, que a gente trabalha e lança, e enfim, aqui na região, por exemplo, de São José dos Campos, em Mogi, Sim. que tem uma liquidez, uma aceitação, é um outro cenário. E quando a gente tem umas cidades pequenas, com lançamento, aí você tem, sei lá, Guaratinguetá, você tem um produto em Caçapava, em outras cidades menores ali, e você vê como que o universo é totalmente diferente com relação à demanda, liquidez, o VSO e etc. Tudo que acontece nisso aí. E só que a gente tem esse mesmo parâmetro. A empresa que investiu aqui com esse projeto dela, ela está mudando de cidade, talvez formatada na mesma base de projeto. Eu vou até pegar esse gancho aí. Em 2012, sem revelar a idade, né? Mas no YouTube isso, né? Eu participei, em 2012, minto, um pouquinho antes, entre 10 e 11, eu participei na época de era um summit, né? E estavam grandes players no mercado e foi muito engraçado, porque quando lançou Minha Casa Minha Vida, muitas das grandes construtoras quiseram migrar automaticamente para o Minha Casa Minha Vida, para o econômico. Sim. Né? E apanharam. Por quê? É outro universo. É outro totalmente diferente. É outro Imobverse. Ó, eu tô me coçando aqui, mas você joga só um tempero aí, tá? Eu coloquei na minha rede social ontem que as grandes estão mirando o novo Minha Casa Minha Vida. A gente vai ter esse episódio 2 A gente volta, mas é mais... Não, eu vou te falar, olha só. eu tô sendo bem procurado. Tô sendo bem procurado para falar sobre esse assunto com algumas incorporadoras já consolidadas aí de médio alto que querem entrar no negócio. Algumas sim estão se preparando para vir, mas outras estão pensando na oportunidade do negócio. Eu diria que é um cenário bem diferente, porque teoricamente falando, e o que eu vejo, né? A gente, desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida, se a gente pegar aí 2009, nós estamos falando aí de 14 anos de programa, né? Agora, eu sinto que agora a gente está tendo... É como se fosse um programa está sendo remodelado, de fato. De fato. Acho que desde quando ele foi lançado, lá no início de 2009, eu acho que ele teve alguns ajustes ao longo do tempo, mas agora que ele está sendo remodelado de uma forma um pouco mais ampla. Sim. Inclusive com a retomada do famoso faixa 1 e tudo mais. Só que o que eu vejo? No início, o que eu estava querendo colocar aqui no início, é assim, ó, como planejamento estratégico, as grandes, elas vinham atuar no segmento, é totalmente diferente, é outro escopo, é outro nível de construção, é outro nível de profissional de execução, é outro nível de gestão, é outro nível de tudo. Então eu vi muitas empresas, naquela época, que elas quiseram migrar de uma forma não organizada. Estou falando de grandes. Sim. Imagine o pequeno. Médio, vamos pensar assim. Hoje é diferente porque as empresas entenderam como é que funcionava o negócio. E hoje, inclusive, elas têm empresas do grupo que atuam especificamente no segmento. Isso é planejamento estratégico. Mas você falou, ela se programou para abrir um departamento ou uma outra subempresa dentro do outra planejamento roupagem. dela, né? É outra roupagem. Você, veja, quando você... Vamos imaginar, eu sou uma empresa que vende um produto de ticket médio de 1 milhão. Aí eu quero descer o nível para vender Minha Casa Minha Vida. Daí aquela história, quem vende 1 milhão, vende um apartamento de 250 mil. A abordagem é outra, o público é outra, a cadeia é outra, né? A comunicação é outra, a performance é outra, a margem é outra, o investimento é outro, tudo muda. É um novo universo. Aí. É um novo universo, então não dá para você... Né? E o mesmo acontece de quem está aqui e falar, eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não. Você pegar um cara que, por exemplo, para você executar uma obra de linha econômica, você contrata um nível de profissional. E você tem lá um profissional que sabe fazer uma aplicação de um revestimento de uma categoria.
E aquela história, não, quem assenta um porcelanato para um econômico é o mesmo que sabe assentar um mármore de um apartamento de 2, 3 milhões? Não é. Não é. Não é. E a mesma coisa, o cara que sabe colocar um revestimento de mármore, ele sabe fazer um revestimento de um piso cerâmico de um econômico? Não é. Não sabe. É diferente. É diferente. Uhum. E isso eu estou fazendo só um comparativo de um processo executivo. Quanto mais a comunicação. Pega um cara de comunicação de um produto de 1, 2, 3 milhões ou acima e põe ele para vender Minha Casa Minha Vida. Ele vai começar a usar termos que não é um termo que o projeto compra. Essa adequar a linguagem do então, consumidor. Essa definição de como que você vai jogar o jogo, ela tem que vir antes. E o problema que eu vejo maior é que as empresas elas vão definir isso, às vezes, muito tarde. Então, elas muito mais estão implantando esse planejamento estratégico muito mais a título de corrigir a rota do que definir a rota. E aí, aí você está pagando o preço. E aí você está, então, operando, apagando incêndio. Mas se você tivesse... Porque que nem cultura. Você não precisa ter 100 funcionários para falar, olha, vamos definir a cultura da empresa. Não. A cultura é do empreendedor. Ele é quem vai disseminar essa cultura. De repente é ele, então tá bom. Esses dias eu conheci um empresário, que ele hoje tem uma empresa que fatura aí, né? É um cara que fatura bastante de um outro segmento que não é do mercado imobiliário. E sabe como que ele começou a operação dele? Ele comprava aquelas revistas do Instituto Universal Brasileiro e começou a operar na garagem dele. Uau. Então não é só o Bill Gates lá, a galera lá que... Não, a gente tem casos aqui, tupiniquins aqui, que faz isso. Tem muito. Você entendeu? Só que assim, eu tive a oportunidade de tomar um café com ele e falei assim, olha, mas alguma vez você já pensou em desenhar essa cultura? Então ele está começando a fazer agora o desenho dessa cultura. A empresa tem 20 anos. Caramba. Mas o a cultura está dentro do cara. Empresa passando por isso, viu? Tem muita empresa. Mas sabe por quê? Ou elas fazem isso, ou elas definem isso, porque a exigência está sendo muito maior por conta do comportamento do público. Mas a verdade é uma só também. A gente não foi preparado para ser empresário, né? Nossa. A gente não foi preparado para ser empresário. Então a gente... Em linhas gerais aí não tem, né? Não. A gente sai de qualquer formação sem essa qualificação. A gente sabe Eu vi muito isso plaquetas, na faculdade, o professor falava. Sabe plaqueta, sabe raiz quadrada, mas não sabe ser empresário. Não sabe emitir uma nota fiscal. E aí, ainda mais pensar em cultura, propósito, visão, tá um pouco fora, porque talvez, assim, como a gente começou falando aqui, algumas pessoas chegaram nesse mercado por talvez uma oportunidade, ou vou experimentar empreender, porque eu tenho um background aqui de talvez ser um empreiteiro, ou era um industrial que quer investir no mercado. E aí, assim, as pessoas vão se preocupar muito com a execução /lucro, do que toda essa cadeia de... É quase assim, vamos ver se dá certo, depois eu implemento essas coisas. Né? Isso falando, eu acho que do início de muitos. Né? Talvez, não sei, eu acho que eu não tenho esse dado para alegar, mas vamos dizer, 50% talvez comece assim. E os outros 50% tem assim, não, o cara tem um background de mercado, ele já veio do empresariado familiar, e aí tem esse processo todo. E aí, falando de cultura, só vou fazer uma breve aspas aqui, um parênteses, aí já devolvo aqui a bola para vocês. Eu trabalhei por alguns anos dentro de empresas especializadas em cultura e estratégia corporativa, na comunicação. E as grandes tive a oportunidade de trabalhar aí com direção de arte dentro das grandes empresas internacionais que atuam no Brasil. Enfim, as grandes aqui que a gente tem, né? E uma coisa que eu vi lá que ficou gravado nesse processo todo de falar com a questão de cultura é que é uma frase que dizia que cultura não é o que está escrito na parede, é a percepção do ambiente. Sim. Então, assim, às vezes também as pessoas erram. Exatamente. Né? Eu acho que assim, daqui a pouco a gente pode entrar num caminho pragmático, assim, olha, então se o primeiro tópico aqui é o planejamento estratégico, por onde começar? Daqui a pouco eu jogo isso daqui para vocês, beleza? Mas voltando aqui no erro da questão cultural, às vezes que a gente falou que não tem isso, não tem aquilo. Mas também não adianta colocar alguma coisa que é fora da realidade. Né? Então, por exemplo, casos, né? Vou falar de uma cultura aqui, por exemplo, uma percepção de marca, tá? Se eu falar de uma marca que ela não está focada no consumo do produto dela,
mas ela vem de uma experiência muito forte, que tá ligado aí dentro do brand, né? Aí eu acho que vai ficar para um outro papo, mas enfim. Né? Mas você fala assim, ó, se você tomar isso aqui, te dá asas. Eu acho que você já assimilou o que é. Mas, ó, vamos lá, o que eles vendem? Esportes radicais, experiências radicais, né? Adrenalina. Então, assim, essa marca, ela já está encurtida já, né? Ela já conseguiu vender esse propósito dela e na cultura dela ela fala que ela o promove. O quanto esse tipo isso está no ambiente enrustido. Ela já conseguiu transformar o que ela diz de cultura, né? No slogan e tudo que envolve a marca, ponto de contato. Até porque esses caras não patrocinam jogo de xadrez nem dama. Ainda não vi. Eu também não vi. Os caras saltam da lua, do sei lá, você entendeu? Da lua não, mas os caras estão no esporte, estão nos É. radicais, os caras têm competição de avião. Mas Exato. assim, eles definiram no propósito deles, volta lá no planejamento, que eles tomariam esse caminho e vendeu isso daí muito fácil. Estou fugindo do nosso mercado aqui, mas para dar um exemplo que fique talvez para assimilar, fácil para assimilar para todo mundo. Então, depois, como é que a gente começa isso daí? Legal. Só trazer um exemplo que eu achei muito assertivo de planejamento estratégico que aconteceu durante já a existência da empresa, né? Então, não vou citar o nome da empresa aqui, mas uma empresa que eu já trabalhei por muito tempo. Ela lançava imóveis assim de médio alto, quase alto ali, né? E começou a lançar imóveis mais pro econômico. Ou enfim, veio a crise econômica, né? E na crise econômica, alguém dentro da empresa teve a brilhante ideia de lançar um produto que eles apelidaram lá de ODS. Então, quem conhece sabe do que eu estou falando. E ODS é uma sigla usada muito na Marinha, então depois vocês pesquisam aí na Marinha, principalmente é uma sigla italiana. E, bom, o que foi definido? Será esse produto, neste raio, para este público, a venda vai ser feita somente após o crédito aprovado, né? Vão ser todos associativos, a gente vai pegar recurso com o banco para subir a obra. Foi definido passo a passo. Passo a passo. Definiu, fez a receita do bolo. Será assim. Né? Óbvio que a equipe comercial detestou essa ideia. Por quê? Antigamente eu vendia com uma ficha e com RG. Chegava com a ficha e com a RG e falava, o cliente quer comprar, vai dar R$1.000 de entrada, daqui 2 anos ele vê o resto. Então, para o corretor, né, para o gerente de vendas, para o diretor comercial, estava maravilhoso do jeito que estava. Estava ruim para quem? Para o empresário. Então muita gente saiu, muita gente abandonou o barco, né? Outros não abandonaram, e é o que eu acho pior, né? Não abandona, mas fica causando um problema. São os piores. São os piores. Mas a empresa se tornou, na minha opinião, a empresa desse segmento mais sólida do mercado, né? Que eu conheço. Por quê? Tomou uma decisão estratégica de seguir essa linha. Né? Qual é o caminho? O caminho é esse. Né? Então tem aquela fala muito, aquela frase muito importante lá da Alicia, né? Para onde você vai? Né? Eu não sei. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe para onde você vai, né? Você se fortalece para ir com certeza para aquele caminho. Então eu acho esse exemplo como um exemplo muito gritante de como tomar uma decisão estratégica, seguir essa decisão estratégica, por mais que 90% da empresa ou das pessoas que estão ao seu redor estejam falando, Alan, vai dar errado, cuidado. E sabe o que isso é muito importante? Se uma empresa tem muito bem claro as suas definições estratégicas e tudo aquilo que respalda essa premissa e essa matriz, isso faz com que as decisões elas não fiquem pautadas no individualismo ou na pessoalidade. Exato. Então, vou dar um exemplo. Quando você disse exemplo, a gente vai fazer isso, vai ser dessa forma. Então, não tem aquele bam que vem na mesa e fala, não, peraí, deixa eu pegar aqui. Não, a gente definiu que é isso aqui. Regulamento debaixo do braço. Acabou. O caminho é esse. Então, você faz com que todo mundo... Porque aí, lembra do jogo de futebol no sabadão? Cara, não dá para um pensar diferente do outro. É um time só, é uma estratégia só. Não tem várias estratégias no mesmo jogo. Exato. Você pode ter, em determinadas etapas do jogo, estratégias diferentes, mas executadas de uma única só vez. E não várias estratégias no mesmo jogo executadas por pessoas e personagens diferentes.
Você tem quando isso é de maneira sabadeira, que nem eu brinquei aqui. Então, e aí tem uma frase que um amigo sempre fala, e eu gosto dela, até tem ela aqui, e até postei aqui no meu LinkedIn, e que fala, né? Quem não planeja, entrega-se ao destino. Então vamos ver o que acontece. Você chegou até aqui, cara, parabéns e tal. Deus é mais na minha vida, né? Nunca foi sorte, Nunca foi sorte, Deus, sempre foi Deus. Pô, trabalho. eu falo, Deus tem tanta coisa para se preocupar e vai ficar preocupando com a sua... Não. Com a sua estratégia de empresa. Né? Agora, quem tem objetivo, entrega-se ao planejamento. Meu objetivo é esse. Eu vou trabalhar em cima desse... Então, eu vou planejar em cima desse objetivo. Meu objetivo meu planejamento estratégico é esse. Eu vou estruturar minha empresa, vou estruturar meu negócio, vou estruturar minhas pessoas, vou estruturar minha cultura, as minhas ferramentas, os meus processos, minha tecnologia, o meu formato, a minha atuação, o meu brand, minha marca, tudo em cima deste objetivo. Sim. Porque o planejamento, ele surge em cima de um objetivo traçado. Então, enfim, eu acho que é um tema muito vasto. E assim, estamos chegando aqui ao final desse primeiro episódio, dessa jornada toda que a gente vai falar. E eu acho que foi importante nós começarmos a falar em cima de planejamento estratégico, porque tudo que a gente for falar ao longo dessa série, a gente vai remeter ao planejamento estratégico. Então eu quero deixar um recado aqui para você que está assistindo. E isso define muito, porque... não faz sentido nós do mercado imobiliário, principalmente, que é aqui um pouco, que é o principal tema aqui do nosso canal, o mercado imobiliário, né, o principal segmento, não é possível e não dá mais para a gente continuar atuando sem essas definições. Se não tiver essas definições de todo o teor que nós trouxemos aqui, não faz sentido. Então, você que é empresário, você que seja do segmento do mercado imobiliário ou não, mas é importante definir as estratégias, o planejamento estratégico. Como que a gente faz? Como que a gente atua? Onde a gente atua? Até onde a gente vai? Como a gente vai? De que maneira? Até onde eu aceito? Senão você vai sempre trazer qualquer coisa. E se você não tem claramente aonde você quer chegar, né, qualquer caminho lhe serve, qualquer oportunidade né, te seduz. Te brilha os olhos. Né, te brilha os olhos. Né? E aí eu gosto da analogia do futebol porque, né, eu jogava sempre de lateral. Então não é qualquer momento que você pode subir pro ataque, porque depois você não aguenta voltar. Então o que você faz? Não. A estratégia do time foi, o técnico disse, não, você vai ficar, você vai só até aqui. Ou não, a estratégia vai. Isso define muito como que você age. Isso define muito até onde você vai, quando você vai, na hora que vai, como vai, de que maneira, com quem. E isso vai permear, vai calcar muito aonde a empresa precisa e deve chegar. Então, eu acho que começar essa série falando de planejamento estratégico, pessoal, eu acho que é muito importante e para causar isso nas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nas diversas plataformas, para que elas possam fazer essa autorreflexão, né? E não importa o momento. Se você estiver no meio do caminho, para tudo, começa a desenvolver seu planejamento estratégico, até para que você possa corrigir a rota. Se você já iniciou, faça a mesma coisa. Se você vai iniciar, ótimo, faça isso. Não espera acontecer, né, para poder planejar, para poder organizar minimamente a sua estrutura. Senão, o custo de remediar, o custo de corrigir a rota, o turnover, né? A rotatividade de pessoas que vão vir e que vão sair porque não vai ter muito claro e definido quais são as regras do jogo, vai ser muito grande. E aí o empresário pode perder a oportunidade de ter um crescimento exponencial, de crescer, enfim, de chegar onde precisa chegar, dadas as circunstâncias, né, que não planejou. Então, estamos chegando aqui ao final desse primeiro episódio dessa série, né, nesse programa. E eu acho que dava para seguir muito aqui, mas extenso. Eu acho que foi só um aperitisco aí, né? Um petisco aí para que a gente pode, um aperitivo aí para a gente chegar nos demais tópicos e temas, né? E inclusive já quero deixar aqui para quem está nos assistindo falar um pouquinho do próximo episódio. Qual que é o próximo episódio? Eu tenho aqui, ó.
O Alan, você tá com ele? Tô Eu aqui. tenho aqui, ó. O próximo episódio tá aqui, ó. Tem prospecção diária, pesquisa de Pessoal, o mercado. próximo episódio que nós vamos trazer aqui, nós vamos falar agora de prospecção diária e pesquisa de mercado. Tema bom, Cara, bom. tem umas experiências sensacionais com pesquisa de mercado. Vem. Eu também tenho. Eu vou trazer umas boas aí também. Essa daí Tem vem- erros e acertos. Tem erros, Rapaz, acertos e contos e histórias. Vem Então, muito bacana aí. tem bastante, né? Então, pessoal, você que está nos assistindo, que nos acompanhou aqui nesse programa, falando de planejamento estratégico, no próximo episódio nós vamos falar de prospecção diária e pesquisa de mercado, que é um tema muito interessante, e muitos outros temas que nós vamos falar ao longo aqui dessa série, da jornada da incorporação, de toda a cadeia da incorporação imobiliária, como eu repito, do planejamento estratégico de uma empresa até mesmo o pós-chaves, tá? Quero agradecer a sua sempre audiência aqui, agradecer aqui ao Sartori, ao Alan, Obrigado, que vamos em compartilhou frente. aqui com a gente hoje, e tamo junto, pessoal, continua seguindo a gente, acompanha aí essa série que tá muito boa. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado e até breve.